Salve, salve nação do Convivência Rubro-Negra! Bem galera, hoje nós temos notícias bem polêmicas, notícias quentíssimas sobre o Flamengo, né, que acabou aí dando a paçoca pro Bahia e infelizmente nos deixou numa situação um pouco complicada. E eu vou estar abordando esse assunto e muito mais aqui com vocês, beleza? Então sem muita enrolação, já vamos pro vídeo, vamos falar aqui primeiramente da renovação com a Arrascaeta, né? O Flamengo e a Arrascaeta intensificam conversa e tem otimismo por renovação. Flamengo e Arrascaeta caminham para uma renovação de contrato até 2029. As conversas foram retomadas nas últimas semanas e a previsão é de novas reuniões durante a pausa para a data FIFA, com o objetivo de alinhar os detalhes finais de um acordo válido até dezembro de 2028, com a extensão automática por mais um ano, mediante metas de performance. A Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até 2026, né? E já manifestou publicamente o desejo de permanecer no clube. Em primeiro lugar, em primeiro momento, a diretoria não via necessidade de antecipar a renovação, mas mudou de ideia diante do protagonismo do uruguaio na temporada mais artilheira desde sua contratação. Realmente, o Arrascaeta vem tendo jogos bons, né? Alguns ali de dar uma oscilada, mas quando o Arrascaeta ele aparece, é para ser realmente protagonista e para fazer a diferença no jogo. O Flamengo já tem em mãos as pretensões salariais do camisa 10, dando continuidade às tratativas que tiveram início ainda em fevereiro e foram interrompidas no início de maio. As conversas são conduzidas pelo diretor exclusivo José Boto e Daniel Fonseca, ex-jogador da seleção uruguaia e responsável pela gestão da carreira do Arrascaeta. Depois de um mal-estar causado pelo bloqueio da negociação inicial, com a justificativa de que o tema ficaria para o ano que vem, as partes dessa vez estão em sintonias e otimistas para o acerto. A previsão é de que Fonseca e Boto sentem, né, para avançar no tema na próxima semana no Rio de Janeiro. O Flamengo adotou a postura de avançar nas negociações em momento de paralisação para tirar o foco dos objetivos esportivos da temporada. Além de Arrascaeta, outra renovação no radar é a de Filipe Luís, né? Será que o Filipe Luís vai continuar no Flamengo? Será que ele vai para fora? Isso depende muito do que o Filipe Luís quer e também de um fator que é a torcida, né? Diante dessas oscilações que aconteceram, né? Agora falando aqui dos números do Arrascaeta, soma 19 gols marcados e 13 assistências com a camisa do Flamengo em 48 jogos na temporada atual. Apenas em 2019, quando marcou 18 gols e deu 19 assistências, o uruguaio teve mais participações em gols com a camisa rubro-negra. Ou seja, essa versão que estamos vendo do Arrascaeta é até superior à de 2019. Bem galera, e agora mudando de assunto, vamos falar de um assunto polêmico que é da arbitragem. A arbitragem que, né, nesses últimos jogos, nesses últimos acontecimentos estão dando o que falar, né? E aqui o tema é a leitura labial revela, na verdade, a fala de Ramon Abate Abel sobre o pênalti de São Paulo versus o Palmeiras. Eu não assisti esse jogo, mas eu vou estar aqui verificando junto com vocês, porque realmente é uma polêmica que a gente deve dar atenção para a gente tratar o quanto antes, para a gente não ser prejudicado como nós fomos nos jogos contra o Estudiantes. Um dublador revelou, através de leitura labial, uma fala do árbitro Ramon Abate Abel sobre o lance polêmico de São Paulo e Palmeiras neste domingo, dia 5. O Verdão venceu de virada por 3-2 e assumiu a liderança do campeonato e ainda por cima complicou a vida do Flamengo, né galera? E aí o Flamengo também se autocomplicou, mas mais pra frente eu vou dar a minha opinião. O clássico entre São Paulo e Palmeiras foi marcado por polêmicas de arbitragem, mas o maior delas é sobre um suposto pênalti de Alan
em Tapia. O jovem do Verdão escorrega e atropela o jogador do tricolor paulista, mas o árbitro não marcou e o VAR não recomendou revisão. Olha só, né, galera? No X, o dublador Gustavo Machado, por leitura labial, e a explicação de Ramon Abate Abel para não dar a penalidade em São Paulo versus o Palmeiras, né? Então aqui a gente tem o vídeo desse rapaz aqui. Vocês já devem ter visto muito ele por aí nas redes sociais, né? Vou colocar aqui para vocês, beleza? Esse daí é o primeiro, né? É o primeiro lance, né? Pode ir lá que é pênalti. Pode ir lá que é pênalti. Não, o toque ocorreu, mas é sem bola, tá bom? Ramon! Toque dentro da área, não é mais para dar pênalti? Tudo bem, toque dentro da área, o jogador de São Paulo reclamando. Esse é o segundo lance. Que isso, que falta é essa? Que isso, pô? Vai, anda. Ele já veio logo dando cartão, né, galera? Mas é pênalti. Ele já deu cartão. Não, mas você tira o pé de cima. Pô, Andres, eu vi. Ele botou o pé em cima da bola, escorregou o pé, não tem muita intensidade. É o gol de São Paulo, 1-0, acredito. 2-0 agora. 2-0. São Paulo começou na frente, né, galera? E aí... Nossa, foi prejudicadíssimo. E aí... Fez a falta. Isso daí foi o pênalti, né? Uma, duas, três vezes ela puxou. Não, foi uma falta, né? Não era agora, era antes. Aí o gol do Palmeiras. 2. Aí tá 2-2 agora. E aí o terceiro gol, né? Aí, ó, teve ainda essa discussão aí do Vitor Roque, mas o jogador, né, isso, do São Paulo. Cara, é um jogo muito assim, vocês podem perceber que é um jogo muito quente, né? E aí o terceiro gol do Palmeiras, né? E aí a arbitragem atrapalha bastante. Eu sou Gustavo Machado. E aí o que a gente pode perceber? Que o jogo... A arbitragem, na verdade, ela deu, né, essa favorecida pro Palmeiras, né? Eu, como não assisti o jogo, eu não posso falar muita coisa aqui, mas eu posso mostrar aqui para vocês, né? Mas, além disso, né, o Flamengo aí perdeu a liderança, né? E agora tá nas mãos do Palmeiras se realmente vai querer ou não, né? Ser campeão, né? Arrastar esse título aí, né? Como foi o jogo? A partida começou com a pressão palmeirense nos minutos iniciais do Alviverde. O Alviverde assustou e o São Paulo contou com a defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor. Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco Lopes, que é do Palmeiras, e entregou um contra-ataque para o São Paulo, com a leitura labial bem feita por Sabino. Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gomes se atrapalhou na linha de impedimento e sem o Everton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou o seu gol de número 99 pelo tricolor. Olha só, né, uma marca importante, né, para esse jogador aí do São Paulo. O Palmeiras não conseguia respirar até então, tirando os primeiros 10 minutos do jogo. Não assustava mais no São Paulo. Aos 34 minutos, o time de Crespo ampliou a vantagem, né, o time de São Paulo, após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque, e Felipe Anderson cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o tricolor mais à frente ainda do placar para a festa da torcida, né? E aí ficou até esse momento estava 2-0, né? O jogo retornou entre São Paulo e Palmeiras em um ritmo parecido aos 6 minutos da etapa final. O clima esquentou, Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Alan, a arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser um pênalti, né? E aí teve essa polêmica toda aí do pênalti e o VAR não foi consultado. Aí é complicado, né, galera, o VAR não ser consultado justamente num lance tão importante, né? Ai, cara, a partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulo recuava. A resposta veio com Vitor Roque aos 24 minutos. O Tigrinho tabelou com Souza, na verdade, e Maurício, e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem. E o resto vocês já conhecem, né, a história, né? O que eu tenho para falar? A arbitragem ultimamente tem sido pauta, a pauta
não sei se é a principal, mas eu acredito que a principal pauta de discussão, tanto nas redes sociais, tanto na CBF, tanto entre as diretorias do clube, e realmente tem que se fazer alguma coisa. E aí, salvo engano, né, o árbitro ele foi afastado, né, galera? O árbitro ele foi afastado, salvo engano, pela própria CBF. E é o mínimo que deve se fazer. E tá prejudicando muito os times, e o futebol brasileiro tá se enfeiurando ainda mais, né, com essas atuações dessa arbitragem que está querendo aparecer mais do que o jogo, né? E galera, falando agora aqui do jogo do Flamengo, galera, o Flamengo que perdeu pro Bahia, né, ontem entregou a paçoca. E cara, é até meio difícil falar aqui sobre isso, porque dá um ódio, sabe? Porque o que acontece? A gente tá assim, ó. Naquele momento, antes desse jogo, a gente estava assim. O Flamengo tinha esse jogo super importantíssimo e o Palmeiras também ia jogar. Quer dizer, na verdade ele já tinha jogado, que era contra o próprio São Paulo. E aí a gente tem o fator. O Palmeiras ele ganhou do São Paulo, então ele abriu 3 pontos e empatou justamente com o Flamengo. O Flamengo, sabendo disso, ele tinha que, por obrigação, ganhar do Bahia. Por que por obrigação? Calma, eu vou explicar. Bahia tinha 12 desfalques. 12 desfalques no elenco. Ou seja, praticamente o time que entrou em campo era um time reserva. Só tinha 3 titulares, que era o goleiro, o Everton Ribeiro, e mais alguém que eu não tô lembrado o nome, tá? Me perdoe. Mas eu tenho essa informação. Eram 12. E ainda por cima, tinha outro fator, que o Rogério Ceni nunca tinha ganhado do Flamengo. Nunca tinha sequer feito um ponto contra o Flamengo. E aí a gente já tem um histórico de derrota grande que favorece o Flamengo, né? Então a gente tem aí, ó, o Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo, os desfalques do Bahia, e ainda por cima o Flamengo já sabia o que tinha que fazer, que era ganhar, sabendo do resultado do Palmeiras contra São Paulo. E aí a gente viu, eu até acompanhei o canal do Flazoeiro, né, que é um canal que eu acompanho muito demais. Eu até recomendo vocês irem lá acompanhar, né, o que ele falou no pós-jogo contra o Flamengo e o Bahia. Que o time estava uma merda. O time estava abaixo, o time estava preguiçoso, parecia apático, galera. Não estava querendo fazer o gol, não estava raçudo, não queria buscar o placar, parece. Sabe? Pode até ter mais volume de jogo, mas fazer o gol que é bom nada. E aí, o que aconteceu? Teve aí, né, o lance do Danilo, né, o primeiro lance, né, do Danilo, que foi expulso aos 13 minutos, aqui tá a informação. Pra mim foi aos 16, eu lembro que foi aos 16, mas aqui tá 13 minutos, então foi 13 minutos, ponto final. Teve essa expulsão. E aí, uma expulsão burra. Aí já tem o quarto ponto, né? Uma expulsão burra. Porque o Danilo foi dividir a bola com o jogador do Bahia, que ia, né, possivelmente ganhar, né, essa bola, ele estava mais inteiro na bola. O Danilo foi meter o pezão dele na cara lá do jogador do Bahia, e aí acabou cometendo a falta essa que gerou o cartão vermelho, a expulsão do Danilo, que comprometeu o time do Flamengo. Por quê? A gente percebe, pelo menos eu percebo, não sei se vocês já perceberam, mas o Flamengo não consegue jogar na defensiva. Ou ele não consegue jogar na defensiva, e era algo que meio que foi, que teve que ser proposto um pouco no jogo, porque o Flamengo ficou com um a menos. Aí teve o lance lá do Samuel Lino, que errou o gol na cara do gol, tá? O Samuel Lino não estava bem nesse jogo. E aí o Felipe Luiz fez uma substituição que a gente pensa que vai dar em alguma coisa, porque a gente confia muito no técnico Felipe Luiz. Só que aí o cara também é humano, o cara erra. Mas eu não vou passar pano não, porque eu acho sim que o Felipe Luiz errou novamente nesse jogo. Ele foi moleque nesse jogo. Beleza? Tava apático o Flamengo ontem. E aí teve a substituição do Wallace Ian. Entrou
se eu não me engano, com 9 minutos de jogo, o Wallace Young pegou o cartão vermelho e aí foi para acabar, né? Enterrar o Flamengo de vez. Ainda teve por cima um gol do Bahia, né? Só que estava impedido. Já pensou se fosse um 2-0, como não ia ficar nossa cara de tacho? Então, assim, não é pelo placar, não é pela derrota, mas é a forma de como foi derrotado, né? Se fosse um Flamengo que perdeu, mas perdeu de pé, perdeu lutando, com raça, tentando fazer gol, buscando placar, que era um placar importante, era um placar que estava ali em xeque o primeiro lugar do Brasileirão, mas não, né, galera? E aí olha como é que fica aqui, ó. Palmeiras em primeiro lugar. E aí tu me pergunta, mas o Palmeiras não tá com a mesma quantidade de pontos que o Flamengo, né? O Flamengo tá com 55, o Palmeiras tá com 55, só que a questão é o seguinte, né, galera? O número, salvo engano, né, de vitórias, de jogos, né, de vitórias, o Palmeiras, ele foi superior ao Flamengo, né? E aí o Palmeiras, se eu não me engano, também tem uns jogos a menos aí que o Flamengo. E aí, né, o Flamengo tem mais 2 jogos. E a situação tá complicada porque a gente tem a data FIFA. E essa data FIFA aí, na convocação que teve também, né, para essa data FIFA, nenhum do Flamengo, nenhum jogador do Flamengo foi, né, convocado, né? Teve uma conversa ali, uma conversa ali entre eles e tal, e aí eles chegaram no ponto, a gente não vai convocar ninguém aqui, a gente tem ali o Campeonato Brasileiro, a gente está precisando desses jogadores, e aí, né, todo mundo se acertou, e aí ninguém foi para essa data FIFA daqui do Brasil, no caso. E aí o que acontece, galera? O Felipe Luiz tem que consertar esse time, o quanto antes, porque a gente está em reta final. E aí a gente não consegue confiar num time assim para uma Copa Libertadores que está ali na sua fase final, né, no mata-mata. A gente vai precisar de um time forte, mentalmente, com atitude, com raça, e além disso a gente tem um Campeonato Brasileiro também. Então, Flamengo, Felipe Luiz principalmente, a gente, os próprios jogadores também tem que se responsabilizar, né? Ali, ontem, quem eu vi jogando foi só o Rossi, o goleiro do Flamengo. Tava querendo fazer o gol mais de que quem joga lá no ataque, quem é jogador mesmo, sabe? O Jorginho e o Rossi, tá? Posso citar aqui. Então, essa é a minha opinião. Desculpa aí se eu prolonguei um pouco, tá bom? Então agora a gente vai falar aqui em tons de cobrança. Muros da Gávea são pichados após derrota do Flamengo para a Bahia. Bap e Samuel Lino são alvos, né, galera? Como eu acabei de falar aqui, horas depois da derrota do Flamengo para o Bahia, nesse domingo, dia 5, pelo Brasileirão, torcedores picharam os muros da sede do clube na Gávea. As mensagens tiveram como alvo o presidente Luiz Eduardo Batista, né? Baptista, na verdade, mais conhecido como Bap, e o atacante Samuel Lino. As pichações traziam frases como Bap omisso e Lino peladeiro, evidenciando a revolta da torcida com a atuação do atacante e a insatisfação com o presidente do clube. O tom dos protestos foi uma crítica direta, e a gente tem aqui, ó, a imagem, ó. E vocês podem perceber aí, ó, Bap omisso, Lino peladeiro, né, no muro da Gávea, né? E eles estão com razão mesmo, se fosse eu, por favor, né, galera? O cara que recebe são 130 milhões, salvo engano, 130 milhões o Samuel Lino recebe, vai perder um gol daquele na cara do... Ele foi contratado para fazer a diferença, foi contratado para fazer gol nesses jogos aí que a gente precisa justamente ele aparecer. Então não vem com essa de situação física, dá um bicão pelo menos, porque a insatisfação da torcida, logo após o apelo final em Salvador, a insatisfação da torcida se intensificou. A perda da liderança, somada ao desempenho irregular, aumentou a cobrança sobre a diretoria e o elenco. Desse modo, críticas se espalham nas redes sociais e também chegaram aos muros da sede do clube. O protesto expôs o desgaste crescente entre a torcida e o ambiente interno do Flamengo. Jogadores que chegaram com status de solução agora enfrentam questionamentos constantes
É o caso do Samuel Lino, que perdeu uma chance clara, como eu acabei de falar, de gol ao ficar cara a cara com o goleiro Ronaldo em lance que antecedeu o gol da vitória do Bahia. E aí aqui eu já falei, né, para vocês, né, o Flamengo terá tempo para reagir. Olha agora a situação aqui, trazendo a informação para vocês. Agora o Flamengo terá 10 dias até o próximo compromisso, e o Felipe tem 10 dias para arrumar isso. A equipe de Felipe Luiz só volta ao campo no dia 15 de outubro contra o Botafogo às 19h30, horário de Brasília. Já vou deixando logo para vocês aí, se vocês quiserem ver o Mengão, né? Eu vi até um comentário muito interessante, eu vou falar aqui para vocês. Era assim um comentário: torcedor mesmo do Flamengo era aquele que torcia pro Flamengo de 2013, 2014, 2015, que não tinha um elenco tão bom quanto hoje em dia, né? E aí o Flamengo era raçudo. Dava gosto de ver, né, galera? Esse tempo aí eu tava brincando ainda, tá? Durante esse período, a comissão técnica buscará reorganizar o time, corrigir os erros recentes e preparar o elenco para a reta final da temporada. O clássico carioca será importante não apenas na tabela, mas também no aspecto psicológico. Muito, muito, muito mesmo, porque tem um jogo na Liberta, né? Por fim, o campeonato cada vez mais equilibrado. A equipe precisará de consistência nas próximas rodadas para seguir na disputa pelo título. E aí a gente encerra aqui, tá? E agora nós vamos passar para a próxima notícia, beleza, galera? E a próxima notícia é mais importante do que você imagina, que é você deixar o seu like aqui no canal para ajudar a gente, galera. Custa nada, desce aí, pô, tô te pedindo aqui de coração, cara. Nosso canal, você tá vendo aí na tela? Tá novinho, tá bonitinho, eu fiz aqui para você, ó. Olha só como tá renovado, né? Nosso tema aí do Mengão vermelho e preto. Já se inscreve no canal para estar recebendo todas as notícias do Mengão. E aí, galera, só alegria, e vamos para a próxima notícia, beleza? E agora, galera, a gente vai falar de um assunto um pouco triste, tá? Um pouco mais severo aqui, questão de sentimentos, tá? É a questão do Everton Cebolinha, não, desculpa. Do Everton Ribeiro, galera, que revela diagnóstico de câncer na tireoide e tranquiliza após cirurgia, né, galera? Então, olha só, né? O meia Everton Ribeiro do Bahia revelou o diagnóstico de um câncer de tireoide na tarde desta segunda-feira. O jogador passou por cirurgia e tranquilizou os fãs em publicações nas redes sociais. A postagem do Camisa 10 do Bahia acontece um dia depois do jogador entrar em campo da vitória por 1-0 contra o Flamengo, né, esse jogo aí, na casa de apostas Arena Fonte Nova, né? O Everton Ribeiro contou que recebeu o diagnóstico há cerca de um mês. O jogador explicou que está em recuperação e agradeceu o carinho dos seguidores. Oi, amigos, ele, né, escreveu: oi, amigos, preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês fui diagnosticado com câncer na tireoide, né? Hoje fiz a cirurgia e está tudo bem, né? E ocorreu tudo bem. Graças a Deus, sigo em recuperação com a fé e com o apoio da família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos, escreveu Everton. A cirurgia de Everton acontece durante a pausa do Campeonato Brasileiro, né, justamente nessa data FIFA. O Bahia não divulgou o tempo de recuperação do jogador, mas já apurou que ele vai ficar fora dos treinos ao longo da semana, né, galera? Então aí, ó, o Everton tem 36 anos e está no Bahia desde o início de 2024. O meia é capitão do time titular absoluto com o técnico Rogério Ceni. Em 2025 são 53 partidas disputadas com 3 gols e 7 assistências. Everton tem contrato com o Tricolor até o fim desta temporada, né, desse final até o 2025, mas tem gatilhos de renovação automática. Já adiantou que pretende continuar na equipe, né, galera? Então vamos torcer aí para que ocorra tudo bem essa recuperação aí do Everton Ribeiro, que ocorra tudo bem também nessa cirurgia do Everton Ribeiro, né, que foi um jogador aí do Flamengo, um jogador aí símbolo, né, para muita gente, pelo menos para mim que acompanhei aí essa explosiva rodada de 2019, pouco antes também de até acompanhar. Everton Ribeiro foi um jogador de suma importância para o nosso Mengão, então deixo aqui todos o meu respeito e toda também a energia positiva para ele, beleza, galera? Então, galera, para você que ficou até aqui, não se esqueça do que eu acabei de falar.
se inscreve no canal, deixa o like para você receber todas as notícias aqui, né? As últimas notícias do Mengão, todas organizadinhas aqui, eu acompanho com vocês, faço a leitura aqui com vocês, mostro imagens do jeito que vocês gostam. E aí eu só peço para vocês um like, uma inscrição, e é só isso pra gente ficar, né, bonito, lindo na foto. Beleza, galera? Então, muito obrigado e até daqui a pouco. Fui!